Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estudando direitinho, se dedicando, não é? Hoje nós temos a correção do livro de atividades, páginas 21 até 28. Vamos lá? Livro de atividades, página 21. Questão número 1. Assinale a resposta correta sobre as características das plantas. Letra D. Todas as plantas são pluricelulares, autótrofas e a maioria tem clorofila, um pigmento de cor verde que possibilita a realização da fotossíntese. Questão número 2. Complete as frases com os termos corretos sobre as características das células vegetais. A clorofila encontra-se em uma organela chamada de cloroplasto, localizada em células vegetais e em células de outros organismos fotossintetizantes. Além dele, as células vegetais apresentam estruturas específicas como parede celular, revestindo a membrana plasmática, oferecendo proteção e sustentação às células, e o vacúolo, no qual são armazenadas muitas substâncias. Terceiro, identifique no esquema a seguir o nome das organelas das células vegetais dispostas no quadro de palavras abaixo. Do lado esquerdo, temos parede celular, membrana plasmática. Do lado direito, temos vacúolo, cloroplasto e mitocôndria. Quarto exercício. Relacione o nome das organelas vegetais às suas respectivas funções. Número 1. Cloroplasto, local em que ocorre a fotossíntese. 2. Mitocôndria, responsável por realizar a respiração celular. 3. Parede celular, fornece proteção e sustentação para as células. 4. Vacúolo, armazena substâncias. Então, vai ficar 2, 1, 4, 3. Questão número 5. Assinale quais são os processos realizados pelos seres vivos retratados nas fotos e a que se referem as equações na sequência. O primeiro desenho, de um beija-flor, a gente vai assinalar respiração celular. O beija-flor é um animal, ele não realiza fotossíntese, ele apenas faz respiração celular. O segundo é a imagem de uma árvore. A árvore é um vegetal. O vegetal, ele faz respiração celular e fotossíntese. São os dois processos que acontecem ali no vegetal. Então, vocês vão assinalar os dois. Depois, dióxido de carbono mais água, na presença de clorofila e luz, formam a glicose e o oxigênio. Essa é a equação da fotossíntese. Depois, glicose mais oxigênio resulta em dióxido de carbono mais água mais energia. Essa é a equação da respiração celular. Sexto, identifique as características da fotossíntese e da respiração celular descritas nos itens abaixo, escrevendo nos parênteses F de fotossíntese, R de respiração celular ou ambas as letras no caso de ocorrer os dois processos. Letra A. Todas as plantas realizam. Vocês vão pôr no primeiro parênteses F e no segundo parênteses R, porque elas realizam os dois processos. B. É realizada por quase todos os seres vivos. Vocês vão deixar em branco o primeiro parênteses e colocar R no segundo parênteses. Ou seja, ela só faz a respiração.
Letra C. Garante a realização dos processos vitais das plantas. Vocês vão pôr no primeiro parênteses F e no segundo R. São os dois processos. Letra D. Ocorre em uma organela celular. Vocês vão pôr F no primeiro e R no segundo. E. Produz glicose como fonte de energia. Vocês vão pôr apenas o F no primeiro parênteses. Deixem o segundo em branco. F. Utiliza a glicose como fonte de energia. Vocês vão deixar o primeiro parênteses em branco e colocar R no segundo. Apenas respiração nesse caso. G. Ocorre nas mitocôndrias. Novamente, o primeiro parênteses em branco e o segundo parênteses R. H. Ocorre nos cloroplastos. Vocês vão pôr F no primeiro parênteses e deixar o segundo em branco. I. Libera oxigênio em suas reações. F no primeiro parênteses e em branco no segundo. J. Elimina gás carbônico. Deixem em branco o primeiro parênteses e coloquem R no segundo. K. Necessita de luz e clorofila. Apenas a fotossíntese. Então, vocês vão pôr F no primeiro e deixar o segundo em branco. L. Ocorre 24 horas por dia e não necessita de luz e clorofila. Vocês vão deixar o primeiro parênteses em branco e colocar R no segundo. M. Ocorre em todas as células vivas das plantas. Vocês vão deixar o primeiro em branco e colocar R no segundo. Página 23, grupo das plantas, questão número 7. Observe o esquema que representa os principais grupos de plantas e complete-o corretamente com os nomes adequados. Então, vocês têm o reino das plantas se divide em avasculares e vasculares. Então, no quadrinho verde, vocês vão pôr, no retângulo verde, vocês vão pôr vasculares. Depois, as avasculares têm como representantes as briófitas. Então, logo abaixo de avasculares, naquele quadrinho roxo, vocês vão pôr briófitas. No outro retângulo verde que vocês escreveram vasculares, elas se dividem em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que já está aí escrito. Então, vocês vão completar com pteridófitas, gimnospermas. As angiospermas se dividem em monocotiledôneas, com um cotilédone, e eudicotiledôneas, com 2 cotilédones. Oitavo, leia a charge a seguir. Sobre a charge, podemos interpretar que, letra C, Carolina tem plantas com flores pertencentes ao grupo das angiospermas. 9. Assinale as características correspondentes às briófitas. Vocês vão assinalar a letra A, a letra B de bola, a letra D de dado, E de elefante, F de foca e G de gato. A, B, D, E, F, G. Por que é que a C e a H não são? Nós estamos falando de briófitas. Na letra C está dizendo, prefere locais muito ensolarados e secos. É o contrário. As briófitas precisam de locais úmidos. São dependentes da umidade da água para a sua reprodução. E a letra H está dizendo, suas flores são coloridas para atrair os agentes polinizadores. Errado. Esse é o caso da angiosperma. A briófita não possui flores.
Por isso que a letra C e a letra H não é para vocês assinalarem, tá? 10º exercício. Sobre os grupos de plantas, marque verdadeiro ou falso. Letra A. Musgos, samambaias, pinheiros e árvores frutíferas são alguns dos exemplos de vegetais dos principais grupos de plantas. Verdadeiro. B. As briófitas são avasculares, de pequeno porte e dependentes de ambientes úmidos. Verdadeiro. C. A presença de vasos condutores possibilitou às pteridófitas atingir um tamanho maior do que o das briófitas e colonizar diferentes ecossistemas, não se restringindo a ambientes úmidos. Verdadeiro. Letra D. As gimnospermas formam o primeiro grupo de plantas a apresentar sementes e frutos. Falso. As gimnospermas não possuem frutos. E as angiospermas têm vasos condutores de seiva e apresentam flores, frutos e sementes. Verdadeiro. A única falsa é a letra D de dado. 11. Associe corretamente os números que indicam as imagens dos grupos de plantas da primeira coluna com as imagens de suas estruturas reprodutivas presentes na segunda coluna. A segunda coluna vai ficar assim: 2, 3, 4, 1. Página 25. Agora nós vamos ver os órgãos vegetativos e reprodutivos das plantas. Questão número 12. Preencha o quadro abaixo descrevendo as principais funções dos órgãos vegetativos das plantas. Então vamos lá. Raiz. Quais são as funções da raiz? A principal função é absorver água e sais minerais, ou seja, a seiva bruta, além de fixar a planta ao solo. Também pode armazenar substâncias nutritivas em alguns casos. Caule é o órgão de sustentação da planta e de condução das seivas, tanto a seiva bruta quanto a seiva elaborada. Nele estão os vasos condutores. Também pode armazenar substâncias nutritivas em alguns casos. Folha. Na folha ocorrem a fotossíntese, a respiração e a transpiração. Alguns autores consideram apenas a fotossíntese e a transpiração, mas é bom vocês acrescentarem a respiração também. Questão número 13. As raízes são classificadas de acordo com a função que têm e com o seu habitat, em que estão presentes. Habitat é o local em que ela habita, o local que ela mora. Sobre a classificação das raízes, analise as afirmativas a seguir. Pessoal, aqui vocês têm 3 afirmativas. Apenas a 1 está correta. Então, vocês vão assinalar a letra A. 14. As trocas gasosas são feitas por estruturas chamadas de estômatos, que possibilitam a entrada e a saída de gases. Levando em consideração que se estiverem sempre abertos, a planta perde água e que a perda excessiva de água é danosa para a planta. Assinale a seguir a afirmativa verdadeira. Vocês vão assinalar a letra B de bola. Em plantas de ambientes secos, os estômatos se fecham nos períodos mais quentes do dia, evitando a perda excessiva de água. Questão número 15. Na tabela abaixo, marque com X as características que correspondem aos órgãos vegetativos das plantas. Letra A. Uma função secundária é o armazenamento de substâncias nutritivas, na forma de amido, que é um carboidrato. Vocês vão assinalar caule e raiz.
Letra B. Nela estão a maior parte dos estômatos, estruturas responsáveis pelas trocas gasosas. Vocês vão assinalar folha. Letra C. Os chamados de suculentos são capazes de armazenar água em plantas de regiões secas. Vocês vão assinalar caule. D. Suas células apresentam grandes quantidades de clorofila, pigmento verde, cuja função é captar a energia luminosa para a realização da fotossíntese. Folha. E podem ser modificadas em brácteas, que são coloridas, protegem as flores e atraem polinizadores. Vocês vão assinalar folha. Então, na letra A, caule e raiz. Na letra B, folha. Na letra C, caule. Na letra D, folha. E na letra E, folha. Ok? 16. Preencha o quadro abaixo com as principais funções dos órgãos reprodutivos das plantas. Temos a flor. As flores contêm as estruturas produtoras de gametas e as mantêm protegidas, além de atraírem os agentes polinizadores. Fruto. Os frutos protegem as sementes em formação, facilitando a sua dispersão. Semente. As sementes são as estruturas responsáveis por abrigar o embrião da planta até que as condições para a germinação sejam favoráveis. Questão 17. A seguir, na figura esquemática de flor, identifique as estruturas indicadas. Então, vamos lá. A primeira delas é o carpelo. Depois é o estame. Depois a pétala. E, por fim, a sépala. Carpelo, estame, pétala e sépala. 18. Complete corretamente as frases a seguir utilizando os termos do quadro de palavras abaixo. Eu vou ler já as frases completando as palavras. As flores são formadas por folhas modificadas, as quais têm a função de proteção. Elas são chamadas de sépalas e pétalas. As pétalas, por meio de sua coloração, formas e tamanhos, também atraem polinizadores. As estruturas reprodutivas são formadas pelos estames, parte masculina da flor, na qual se produzem os grãos de pólen, e pelo carpelo, parte feminina que contém o ovário. Questão número 19. Os frutos têm a função de proteger as sementes até o seu completo desenvolvimento, e o seu amadurecimento favorece a dispersão das sementes. Escreva 3 formas pelas quais as sementes se dispersam. Aqui vocês podem colocar com as palavras de vocês. Vocês vão escolher 3 formas, certo? A dispersão de sementes, ela pode ocorrer pelo vento, pela água e por animais, que se alimentam dos frutos e acabam eliminando as sementes por meio das fezes, ou porque algumas sementes conseguem se prender no pelo de animais. Vocês podem explicar de uma outra forma com as palavras de vocês, ok? Mas sempre lembrando os 3 tipos de disseminação, de dispersão das sementes: vento, água e animais. Questão número 20. Observe as imagens abaixo e identifique o que elas representam, assim como suas diferenças e semelhanças. O abacate, o mamão e a vagem são frutos. O abacate e o mamão são frutos carnosos e a vagem é um fruto seco. O abacate
é originado de um ovário com um único óvulo, que forma apenas uma semente. Essa semente em forma de caroço. Já a vagem e o mamão são originados por muitos óvulos, formando várias sementes. Quando nós temos um fruto formado por uma única semente em forma de caroço, nós chamamos esse fruto de drupa. Quando nós temos um fruto com muitas sementes, como é o caso do mamão, nós chamamos esse fruto de baga. Essa classificação vale para os frutos carnosos, aqueles que possuem a parte interna bem hidratada, tá? Então a vagem não entra nessa classificação de drupa e de baga, tá certo? 21. Analise as imagens abaixo. O que está retratado na foto da esquerda e por que eles podem se transformar no que está representado na imagem à direita? Qual é o processo registrado pela foto da direita e quais são os requisitos necessários para que isso ocorra? Então vamos lá. Na foto da esquerda estão os grãos de feijão, que são as sementes íntegras com o embrião no seu interior. Na foto da direita está registrado o processo de germinação, que ocorre se houver boas condições de temperatura, de luminosidade, de umidade e de oxigênio. 22. Leia o texto abaixo e identifique qual é o processo representado por X. Então, quando você lê o texto, o que nós podemos substituir ali no lugar do X é a palavra dormência. Muito bem, terminamos a nossa correção. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente conversa nas aulas ao vivo ou então a gente tira através aí das mensagens, certo? Beijo grande para vocês, até a próxima aula.